Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quaresma, tempo de conversão. Queridos, hoje é sábado, dia 23 de março de 2024. O Evangelho que a Igreja nos propõe é o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 11, versículos de 45 a 57. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus realizara. Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. E ele não disse isso por si mesmo, mas como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Em consequência disso, Jesus já não andava em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam Jesus e falavam uns com os outros no templo: que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Mas os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que todo aquele que soubesse onde ele estava o denunciasse, para o prenderem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, o Evangelho de hoje se passa num contexto após a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, versículo 1, começa a narrativa da ressurreição de Lázaro. Jesus opera o milagre da ressurreição de Lázaro e muitos judeus que não acreditavam em Jesus passam a crer no Senhor, vendo aquele milagre. Mas olha que coisa tremenda, muitos que estavam ali, que testemunharam o milagre da ressurreição de Lázaro, ainda assim não se converteram, tinham um coração endurecido e mesmo diante de um tremendo milagre, não se converteram. Pior do que isso, eles vão aos fariseus, aos mestres da lei, e eles denunciam Jesus, que tinha operado mais um milagre. Então eles decidem: vamos matar Jesus. E aí Jesus tem que se ocultar deles. Jesus se oculta. Jesus se esconde, Jesus se afasta. Cada vez que nós recusamos a nos converter, Jesus nos dá pregações, Jesus nos dá sinais, às vezes Jesus opera até milagres, mas se nós nos recusarmos a nos converter, se o nosso coração estiver endurecido como o coração daqueles judeus, o Senhor vai se afastar de nós para sempre. Esse é o inferno. O inferno é a situação da alma que se recusou a se converter. E Jesus se afastou dela para sempre. Quaresma é um tempo propício de conversão. Será que a gente não tem recalcitrado contra o aguilhão?
Será que a gente não tem dado murro em ponta de faca? Será que apesar das pregações, das exortações, dos sinais, apesar de Jesus falando no nosso coração das coisas de pecado que nós precisamos abandonar, nós temos nos agarrado ao pecado por algum motivo, seja qual for, e temos recusado a obedecer a Jesus, temos recusado a nos converter. Cuidado, para que Jesus não se retire de vós, para que Jesus não se retire da sua vida. Cuidado. A gente não sabe quando será o dia da nossa morte. O que a gente sabe é que morreremos e após a morte virá o juízo. E o juízo decidirá onde passaremos a eternidade. Mas quando morreremos? Quando será esse juízo? Pode ser daqui a 5 minutos. Daqui a 5 minutos o coração para de bater, infarta, morre. Pode ser daqui a 50 anos. Não sei, só Deus sabe. O fato é que chegará o dia do juízo. E se o juízo fosse hoje? Você passaria a eternidade com Jesus? Ou Jesus se retiraria? Porque você se recusou a se converter. Pensa nisso. Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.